Jorge Nicola diz que Flamengo avalia a contratação de Jorge Sampaoli. Rodolfo Landim bate o martelo com relação à permanência de Marcos Braz. Além disso, Landim, Braz e Spindel definem o futuro de Vitor Pereira no Flamengo. Flamengo pode perder atacante para o futebol europeu. Jornalista gringo diz que Flamengo vai receber propostas pelo centroavante Pedro. Essas e outras notícias você acompanha agora no canal Paparazzo Rubro Negro com um oferecimento da Steak, que chega aqui inclusive hoje, né? Promoção especial. A gente vai lá no meu Stories no Insta, eu coloquei lá o link para você acessar, colocou o código promocional Paparazzo RN e você tem aí o primeiro jogo seguro de 50 a 150 reais, o depósito é no Pix. Se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, eu recebo de volta. Nada melhor. Bem, eu quero aqui, antes da gente começar a trazer todas essas notícias do Mengão, falar com vocês. Eu estava muito triste, eu falei, vocês devem ter visto que eu estava um pouco chateado esses dias, que a minha avó foi para o hospital de novo, ela está no hospital, não está bem, mas eu estou muito chateado também, né, com uma situação que está acontecendo comigo, porque eu acreditei nesse negócio de apartamento na planta, comprei, né, um apartamento a perder de vista, financiado por um banco, na Calçada Construtora. Eu comprei nessa construtora Calçada, os caras demoraram, eu até já ganhei na justiça a multa aí contra eles, mas inacreditavelmente o juiz reverteu um processo contra mim, um processo que era ganho com relação a uma série de erros que teve na construção, além dos 7 meses de atraso, né? Passou muito além do tempo que foi, na verdade demoraram 7 meses para me entregar, pode atrasar até 6 que eles falam por lei, mas na verdade foram 7 meses, um a mais do que pode por lei, mas poxa, você está esperando na época, né? Então atrasaram 7 meses e uma série de outros problemas, então anote esse nome aí, cara, eu vou começar a falar todo mundo que vacilar comigo, empresas que vacilarem comigo, né? Cara, 7 meses de atraso na entrega do apartamento, além disso, escolheu muito mal a administradora. Cara, os caras não me davam nenhuma explicação, não me davam nenhum feedback com relação ao aluguel do imóvel que estava num pool. É uma loucura, cara, uma loucura. Então eu vim aqui desabafar com vocês que eu tive problemas seríssimos, né, com a Protel e com a Calçada. A Protel administrava, né, não me dava feedback nenhum. Cara, uma vergonha, um absurdo. O prédio só começou a funcionar, né? Agora eu estou resolvendo essa situação. Depois de muitos anos é que o prédio começou a funcionar. Eles fizeram toda uma confusão, causaram prejuízo a um monte de gente. Então, toma muito cuidado, cara, na hora de você escolher. Vai no Reclame Aqui, tá? Eu não sei se eles já... Eu nem olhei no Reclame Aqui como é que eles estão, mas deve ter muita reclamação. Não dá para acreditar, né, que uma... Eu devia ter imaginado, né? Nome de ex-presidente do Vasco, Calçada, então só podia me dar mal. Bem, passar para vocês aqui então a exclusiva com relação ao Pedro. O Ekren Conor, jornalista internacional, né, ele já tem verificação há um bom tempo no Twitter, ele colocou exclusivo: Aston Villa, Everton e West Ham podem fazer aí oferta pelo jogador de 25 anos do Flamengo, brasileiro, atacante brasileiro Pedro, né, no próximo verão, na janela de transferência do próximo verão lá, né? Então, aqui eles falam 10 partidas, 10 gols, 2 assistências. Ele colocou aqui as participações do Pedro, né, em 2023. E aí eles colocaram aqui, a novidade é o Aston Villa, né, e o Everton. O West Ham já monitorava, não tinha chegado proposta ainda, mas pode então aí o Flamengo estar recebendo propostas de 3 grandes aí do futebol inglês da Premier League. Muito legal. Interesse, ótimo, mas não vai levar. Não vai contratar o Pedro. Não sai, apesar do Pedro não ter ido muito bem nos últimos 2 jogos, ou 3, tira o cavalinho da chuva, né? Ele mesmo assim tem marcado gol, mas não tá aquele Pedro que a gente conhece. Mas podem tirar o cavalinho da chuva que aqui vocês não vão levar ninguém, não. E aí os torcedores do Flamengo comentaram aqui na postagem, vende, mas vende bem, disse o 1 milhão aqui. O Jorge York 77
com o mercado de transferências fechado, não, eles estão falando para o meio do ano. O Bernardo BT 9 só se chegar uma proposta astronômica, porque ele é muito importante para o Flamengo. Foi o que eu falei. Digo OW, de gol. Meio do ano, Pedro vendido por 80 milhões de euros. JJ no Flamengo, BH volta, Gerson informa, Matheus Gonçalves, o novo Reinier 2019, se repete 2023, o campeão da Libertadores e do Brasileiro. Rapaz, eu gostei desse, hein? Apesar de que eu defendo aí que o técnico tem que ter tempo para trabalho, né? Não que eu esteja defendendo o Vitor Pereira, eu defendo o tempo para o técnico trabalhar, né? Eu já errei também algumas vezes, já fui afoito algumas vezes. Algumas deram certo, como agora o Paulo Souza sair para entrar o Dorival, né? Aquela do Abel também pelo Jorge Jesus deu certo, mas nem sempre dá certo. Então, a gente... o Amarildo Martins vende logo. Rapaz, você é Flamengo mesmo ou não? O Leduardo de Brito, vende essa bomba enquanto é tempo. O outro Márcio José Silva, pode vender no Flamengo, não rende mais. Aí o Léo Albuquerque fala, é só pagar a multa. Só pode ser antes, cara. Deve ser antes que estão falando aquilo ali, não é possível. Ricardo Lima Leão, Flamengo vender o Pedro, nunca mais teremos um centroavante tão letal como esse jogador é para nós. Acho que a diretoria deve pensar muito bem, porque hoje para reposição não existe. Ele é monstro na posição. Cara, eu acho que é flamenguista, cara. Tem flamenguista que tá com pensamento, tipo assim, momentâneo. Olha só, o Luiz Felipe 07, leva logo, tá atrasando o time essa formação ofensiva. Só ataca, ninguém volta. É momento, irmão. Com esse técnico pode não estar funcionando. Mas o Pedro é espetacular. A gente foi campeão como? Da Copa do Brasil e da Libertadores. No finalzinho tava rendendo menos, mas a gente foi campeão, cara. Olha só, vou passar para vocês que, cara, o Mauro César fez uma postagem aí que eu acho que pode ser uma resposta com relação a essa publicação aí do Jorge Nicola, né? Eu não sei para quem que ele falou isso, mas é porque o Jorge Nicola fez um vídeo aqui e também postou no Twitter. Flamengo quer Jorge Sampaoli. Olha aí. Alan confirma a oferta do Palmeiras. Beleza, mas aqui na matéria dele fala que o Flamengo está querendo contratar o Jorge Sampaoli. E aí o Mauro César fez uma postagem falando o seguinte: incrível que alguém em 2023 entenda como notícia uma frase na linha: se o time X não for campeão, dificilmente o técnico Y vai continuar no cargo. Tiveram alguns jornalistas que publicaram isso sobre o Vitor Pereira. E a gente até publicou aqui dando crédito. Isso não é notícia, obviamente, no máximo especulação. Algo que a pessoa acredita que possa acontecer. Notícia é o fato, a informação. Eu até postei para quem que foi isso e tal. Teve essa do Nicola, que ele fala ele fala com todas as letras que o Vitor Pereira pode ser demitido se não ganhar o Carioca, né? A gente sabe que o Jorge Nicola e o Mauro César são meio tretados aí, e aí pode ter sido para ele essa indireta ou diretaça, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que o Flamengo, então, tá com o Vitor Pereira aí, e na verdade o que tem saído é o oposto, né? É que ele tem respaldo, olha só, apesar de forte pressão, Vitor Pereira tem apoio de Braz, Landim e Spindel, e nem mesmo um revés diante do Vasco pode causar a demissão do treinador, né? O treinador também tem o respaldo de outras vozes influentes no futebol, que convergem na ideia de que o Vitor Pereira é um treinador top, um líder técnico capaz de reconstruir o Flamengo e devolver ao clube títulos de grandeza e de relevância. Há muito otimismo de que o Flamengo voltará a ser campeão no fim do ano. No entanto, o estadual ganhou novo peso e a pressão pela demissão nos corredores da Gávea, tá? Tanto internamente com movimentações políticas, como no barulho das redes sociais, em grupos do WhatsApp de diferentes correntes. Sendo assim, conquistar o Campeonato Carioca pode atenuar possíveis retaliações, com os próximos clássicos e as semifinais sendo chances para a equipe tentar vitórias convincentes. E no domingo o time pode conquistar o primeiro troféu do ano se vencer o Vasco,
né, o Flamengo garante a Taça Guanabara. Então, é para atenuar, mas não estão dizendo que porque está atrás do Jorge Sampaoli, porque o Flamengo já vai demitir se o Flamengo perder. Ou seja, o Mauro César está falando a verdade. Né? Não é, apesar do Mauro César defender a permanência, eu também acho que tem que ter tempo para trabalhar. Não há essa coisa, já está definido que se perder vai ser demitido. Isso não é notícia. Cara, informação é isso aqui, ó, que o Flamengo deixou de faturar quase 50 milhões de reais. O Flamengo perdeu, né, quando foi vice da Supercopa, da Recopa e terceiro lugar do Mundial. Somado, o Flamengo deixou de ganhar 47,7 milhões de reais. Quase 50 milhões de reais. Isso aí a gente tem 5 milhões perdidos na Supercopa. A gente tem, então, 38 milhões perdidos no Mundial. Ou seja, que se fosse campeão ainda ia ter mais 25 milhões que a Conmebol ia dar. A Conmebol dava mais 5 milhões, né? Olha só, são mais 13 milhões de reais que a FIFA dava ao campeão e mais 25 milhões que a Conmebol ia dar, 5 milhões de dólares, que dava 25 mais ou menos milhões de reais, 26 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo perdeu muito dinheiro, né, só nesse Mundial de Clubes, mais os 5 perdidos da Supercopa e mais quase 5 perdidos também da Recopa Sul-Americana. Ou seja, o Flamengo perdeu quase 50 milhões de reais. Vamos falar aqui agora sobre o presidente Rodolfo Landim, que deu entrevista ao Mauro César Pereira, e ele falou sobre a questão da pressão para saída, né, do Marcos Braz. Ele falou o seguinte: chegam sim, né, pressão interna pela demissão do Braz, mas, de novo, minha avaliação é de que o trabalho dele é muito bom e o responsável sou eu. O Braz faz um excelente trabalho, discute comigo as opções que temos e me assessora nas decisões a tomar. Ou seja, o Landim falando que tudo que o Braz faz, quem manda é ele. Ele está sempre respaldando tudo e definindo tudo. O Braz só o assessora, tá? Que as decisões são do Rodolfo Landim. Então, olha só. Eu e Marcos entramos nisso juntos no início de 2019 e vamos estar juntos até o final de 2024. A menos que ele não queira e me peça para sair. Ele é um grande colaborador. Se tem algo errado no futebol do Flamengo, a responsabilidade é minha. Olha aí, cara. Lembrando que ele fala que é colaborador porque o vice de futebol não é remunerado. Então o Rodolfo Landim bateu o martelo e o Braz fica até o final de 2024. Outra informação é que um dirigente do Flamengo foi perguntado sobre a razão do Flamengo querer Ângelo, né, e não faltaram elogios ao atleta. Eu não entendo, gente, de coração, tá, pagar 71 milhões por um jogador que é uma aposta de 18 anos, que tem um aproveitamento baixo de gols por partida, né? Até pouco tempo 0,0 alguma coisa gols por partida, 3 gols em 100 jogos. Eu não entendo, eu acho muito dinheiro pagar 71 milhões pelo Ângelo. Eu acho uma loucura pagar 71 milhões de reais pelo Ângelo. Para mim isso é fora do normal, isso é inaceitável, é muito dinheiro, tá? 13 milhões de euros. E de acordo com o dirigente, as principais características que despertaram o interesse do Flamengo estão no fato de Ângelo ser um jogador jovem com passagens pela seleção de base brasileira, né? Além disso, o garoto vai oscilar menos e dificilmente não vai se valorizar no Flamengo. Mas é um jogador que não tem tanta... Não é falado no exterior, não tem essa procura toda, como até o Matheus França tem, outros jogadores têm. Agora, eu estava conversando com o Fábio Luciano no jogo, assisti o jogo ao lado dele, o jogo agora da Recopa, e ele elogiou demais, falou que tinha personalidade. O Matheus Gonçalves joga demais. Aí chega um Ângelo aqui e vai ofuscar, vai tirar um pouco do espaço desse garoto que, para mim, é fenomenal. O Matheus Gonçalves é fora de série. Se a gente não aproveitar, a gente pode perder, né? Então, o Flamengo está disposto a pagar 13 milhões de euros. O dinheiro parece que nasce em árvore, né? Por 80% do Ângelo, pagando ao Santos 71 milhões de reais.
E aí a primeira atitude do Flamengo foi oferecer um aumento salarial ao atacante de 18 anos, tá? Informação aí do Vene, mas, cara, vou falar pra vocês, hein? Pô, pode dar certo? Pode, tomara que dê, mas é muito dinheiro, E essa contratação é também porque a diretoria do Flamengo acha que está em dívida com o Vitor Pereira, né? Inclusive o GE trouxe que a diretoria do Flamengo se vê em dívida com o técnico e quer entregar a ele o quanto antes 2 reforços. São eles um volante e um ponta-direita. O atacante é o Ângelo dos Santos e já o volante, o nome é guardado a 7 chaves. Então o Flamengo guarda a 7 chaves o nome do volante, não deixa isso vazar, mas quer um volante, talvez essa viagem do Braz possa ser isso, e o atacante Ângelo, né? Eu, sinceramente, acho que o Matheus Gonçalves poderia ser esse jogador. Tenho medo que com a volta do Bruno Henrique e com a chegada do Ângelo, o Matheus Gonçalves acabe perdendo espaço ali, né? Porque você tem ainda o Cebolinha, né? Tem o Marinho. Eu não sei, eu tenho um pouco de medo que o Matheus Gonçalves perca espaço, essa joia. Ainda tem o Matheus França. A gente não pode tirar o espaço, né, desses jogadores da base do Flamengo. Então, para o clássico aí contra o Vasco no domingo, realmente ficou aí definido que o Vitor Pereira pretende aí manter o esquema com 3 zagueiros, sendo Fabrício Bruno na direita, Davi Luiz centralizado e Léo Pereira na esquerda. Né, o jogo será às 18h10 e a gente já tem aí, cara, mais de 50 mil ingressos vendidos, né, de forma antecipada. E a gente tem a expectativa aí, né, que a gente tenha de novo mais de 70 mil vendidos. O Flamengo bateu mais de 71 no jogo na decisão da Recopa contra o Independiente Del Valle, e tem a chance aí de segundo lance o Flamengo bater esse número de 70 mil, e apesar do setor norte, que é exclusivo para a torcida do Flamengo, não estar mais disponível no site, ainda não está esgotado, né? Os ingressos não estão esgotados, e a ideia é abrir mais uma carga ao longo da semana, tá certo? É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA, como está aqui, ó, PAPA, né, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, ajuda demais o nosso trabalho. Valeu, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, grande abraço, fui!